Candansan tinha que ser suspenso do futebol, bem como diversos jogadores do Corinthians na partida de hoje. Salve, salve rapaziada, canal 7337 aqui, 7337, caso você não saiba, é a minutagem no qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. Mirassol 2, Corinthians 1, a primeira derrota na era Diniz veio, tava demorando até, né, 7 jogos sem tomar gol, mais alguns jogos sem perder, tava demorando, só que teve vários fatores que influenciaram nessa derrota. A gente vai listar eles. Antes de falar sobre o time, a gente tem que falar dessa arbitragem. E uma coisa que eu não. Mas antes de falar sobre o time, a gente tem que falar de uma coisa: dessa arbitragem. O que esse Kandansan é horrível, não está escrito. O que esse Kandansan consegue virar o protagonista, estragar cada jogo que ele apita, não está escrito. Primeiro que, no lance da primeira expulsão, na primeira expulsão em favor do Corinthians, de fato aquele lance não era para expulsão. Não era para expulsão. E o VAR chamou e anulou. Então, primeira decisão errada do cara. Aí tem um pênalti a favor do Mirassol, que aí de fato é o primeiro gol que o Corinthians toma em 7 jogos, e é um gol totalmente injusto, um gol que é baseado num pênalti que não existiu, que o VAR não chama. Que o VAR não chama. E uma jogada que não foi nada. O jogador do Mirassol consegue passar por dois, o Bidu disputa o corpo com ele e o cara já vem se jogando. Não foi absolutamente nada e o cara marca pênalti. O VAR não chama para revisar. Chama para o cartão, para o possível cartão vermelho, mas não chama para o possível pênalti. Não tem lógica, não tem lógica. O VAR não funciona para o Corinthians. Não funciona. Desde a Supercopa do Brasil que o VAR não funciona para o Corinthians. Fora isso, o Corinthians fez menos faltas no jogo e tomou 2 cartões amarelos. Foram 12 faltas na partida toda. O Mirassol fez 19 e tomou 5 cartões amarelos. Aí você pensa, porra, não, tá certo. O Mirassol de fato tomou mais cartão, mereceu tomar. Mas não foi assim. Ele saiu distribuindo no final do jogo, porque os 2 cartões amarelos em desfavor do Mirassol foi um pro Walter por enrolação e o outro um cara aleatório aí que discutiu com o Gabriel Paulista. O resto demorou muito, muito para ele começar a dar cartão pro Mirassol. Muito mesmo. Então teve falta no Bidu que foi pro chão. Aí esse jogador, se não me engano, fez pro chão depois tomou amarelo, então ele já teria sido expulso. Posso estar enganado se é porque o jogador do Mirassol é totalmente aleatório. Então, assim, esse Kandansan chamou o jogo para ele. Chamou o jogo para ele. Ele pegou, matou no peito e falou: deixa eu estragar o que é o futebol. Estragou o jogo inteiro, tá? Estragou o jogo inteiro. Agora sim vamos falar do Corinthians, da incapacidade do Corinthians nesse jogo. Mas tem que ressaltar que a pessoa menos culpada disso tudo, em partes, né, mas é o que menos tem culpas, é o Diniz. Começo de trabalho, a gente sempre sabe. O cara literalmente não teve tempo de fato para pegar o time e colocar a metodologia dele. Porque no que ele entrou numa terça, se não me engano, na quinta, não sei lá, mas ele teve 2 dias de intervalo para começar a escalar o time, né? Então vou tecnicamente eximir o cara dessa culpa aí por hora, né? Mas primeira derrota, como eu falei, isso ia demorar para acontecer, isso ia acontecer e demorou bastante até. Só que aí a gente tem que falar então do time em geral. O time em geral foi uma bosta. O time em geral não fez nada. O time em geral foi extremamente todo mundo abaixo da média. Muito abaixo. Mas faz tempo que eu não faço isso, então vamos listar. Porque aí eu não acho que agora entra nessa coisa de escolher jogo, tá? Mas que ninguém jogou bem, ninguém jogou bem. Então a gente vai começar com o Hugo Souza, que não tinha o que fazer. O Hugo Souza, nos 2 gols, ficou incapacitado. O primeiro foi o pênalti, o outro gol de cabeça que eu já falo de quem foi a culpa desse gol, tá? Então, e fora isso, o Hugo Souza não foi exigido. Tipo, os caras não fizeram nada. Só que essa é a merda, né? Os caras não fizeram nada além dos 2 gols, só que foram os 2 gols que dão a vitória, os 3 pontos, e o Corinthians voltou para a zona de rebaixamento, porque o Santos empatou. Se a gente tivesse empatado, a gente conseguiria sair. Só que é aquela coisa, o Mirassol tem um jogo a menos do Corinthians. Se o Mirassol ganha, que se não me engano esse jogo é contra o Flamengo, se o Mirassol ganha do Flamengo, a gente desce mais uma. Então, assim, absurdo. Beleza, agora a gente vai falar de Ranielli como lateral direita. Ranielli como lateral direita,
É aquela coisa, não comprometeu, mas não fez nada de diferente, como foi no jogo anterior que ele atuou nessa posição. Não fez nada de diferente. Só que esse não fazer nada diferente compromete em erros. Erros tipo de passe, de decisão, de passe para trás, de passe para frente. O time do Corinthians em si não conseguia acertar uma sequência de 5 passes ofensivos. Se acertava era recuando. Agora eu vou falar de Gabriel Paulista. Gabriel Paulista também teve lance que ele tentava dar um passe no meio, perdia a bola, sorte que ele conseguia recuperar, senão era mais gol dos caras. E também, extremamente abaixo da média. Não, não fez o básico. Agora, André Ramalho. André Ramalho é aquela coisa. O André Ramalho entra, a gente perde. Porque o segundo gol do Mirassol, totalmente nas costas do André Ramalho. Ele foi engolido pelo atacante dos caras. Foi um pulo de 10 centímetros que o André Ramalho deu, e é isso. É isso, não fez nada além disso. Nada. Aí eu penso, pô, o André Ramalho ele é muito bom nos lançamentos. Foi colocado o Pedro Raul no final do jogo, a gente já vai falar disso. Foi colocado o Pedro Raul no final do jogo. O Corinthians não fazia um lançamento para a área. Pra que coloca o filho da puta então se você não vai fazer lançamento? Você coloca um cara de 2 metros lá no meio que consegue fazer o pivô, você não vai lançar. Beleza. Aí, Matheus Bidu. O Matheus Bidu, no primeiro tempo, sumido, 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 sumido. Assim, o sumido dele, ele talvez, mas muito talvez mesmo foi o que teve, sei lá, nota 5 ou 4,95. Por quê? Porque ele ainda assim conseguia fazer alguma coisa, só que o lado esquerdo dele, principalmente por conta do Lingard, estava muito comprometido, muito comprometido. Aí agora a gente vai falar desse meio campo. Porque esse meio-campo formado com Matheus Pereira e Alan é sinônimo de não intensidade. É sinônimo de erro. É sinônimo de falta de criatividade em tudo, cara. O Matheus Pereira teve 4, sei lá, 5 bons jogos com o Corinthians, velho. Entrou bem nos primeiros jogos e só, velho. Só. Alan, a mesma coisa. Alan consegue jogar. A cada 4 jogos ruins, ele joga um bom. E Matheus Pereira não joga um bom faz muito tempo. Nem ele vindo do banco com o Corinthians ganhando, ele consegue fazer alguma coisa de diferente, cara. E hoje a mesma coisa, não teve intensidade nenhuma, não teve diferença nenhuma ele em campo. Nenhuma. O cara, tipo, não mudou. Não mudou o jogo. Não mudou o jogo, não fez nada no jogo. E Alan, como sempre, eu não sei, tem a capacidade de perder a cabeça, tomou cartão amarelo, fez outras faltas também, que se a depender de quem contra quem fosse o jogo teria sido expulso. Então também, porra nenhuma. Agora Garro. Garro também, nada. Nada, 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 nada. Garro não fez nada no jogo todo. Até a substituição, que foi a melhor coisa que o Diniz podia ter feito hoje. Não fez nada, Garro. Lingard, nada, 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 nada. O Lingard, o que compromete dele é ele que não consegue voltar para marcação. E o Bidu fica muito exposto, cara. Muito exposto. O Garro não. O Lingard não volta para marcação, cara. Esse jogo ele não voltou. Não voltou. E o Bidu é muito mais ofensivo. Muito mais ofensivo. Só que, tipo assim, uma coisa. Só ressaltando uma coisa do Matheus Pereira que. Não, por essa falta de intensidade, eu tava rezando pro Diniz colocar o Pedro Milans, tirando o Matheus Pereira e devolve o Ranieri pro lugar que ele tem que estar, pro meio campo. Que não dá essa falta de intensidade. Aí, Yuri Alberto e Breno Bidon. Mano, o Bidon não fez nada diferente também. Ele consegue achar lances, consegue. Só que tipo, o Corinthians estava totalmente engolido. Por quê? Porque no meio-campo não tinha criatividade. No meio-campo ninguém conseguia fazer nada. Então, Yuri teve essas disparadas, teve 2 chutes que ele exigiu, boas defesas do Walter. Teve passe de letra que ele deu muito bem. Só que todo contra-ataque era estragado. Todo contra-ataque era estragado. Por Matheus Pereira, que fazia um passe muito bosta. Pelo Garro que não conseguia achar, ou pelo Bidon que não conseguia achar também, ou pelo Yuri que. Eu não sei o que acontece, que o Yuri não consegue mais cortar para a direita. Ele não consegue. Isso não é desse jogo, cara. Ele só chuta para a esquerda. Ele consegue achar espaço e vai até a porra da linha de fundo e chuta, mano. Ele não consegue mais cortar com a direita, velho. E eu não sei por quê. Não sei por quê, ele não consegue. Aí, beleza. O Mirassol fez 2. Isso já no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, as substituições acontecem. Então, a gente primeiro vai com, entra o Caio César, entra o Labiade, entra o Dieguinho, entra o Pedro Raul e entra o Alex Santana.
Aí sai Bidon, sai Garro, sai Yuri, sai Matheus Pereira e sai o Lingard. O time teve uma melhora? Teve, mas principalmente por duas pessoas: Caio César e Dieguinho. Dieguinho já tem, mano, eu não sei quantas vezes eu já falei que. Eu, obviamente, já acreditei que o Dieguinho jogou mal, porque todo mundo joga mal uma vez, mas já falei várias vezes que o Dieguinho merece muito mais chance no time, até do que o Kaique estava merecendo. Obviamente, isso não tem nada a ver com a lesão do Kaique, tá? Mas ele merecia muito mais chance do que o Kaique estava merecendo. E foram eles dois que conseguiram, não vou dizer incendiar o jogo, mas foram eles dois que conseguiram mudar a cara do time. Porque, olha só, o segredo é você não tocar para trás. O segredo é você pegar a bola e olhar para frente. Olha só, assim que se ataca, né? Assim que as coisas acontecem no futebol. E aí, como eu falei, com a entrada do Pedro Raul, o time não joga a bola para a área. Olha, você coloca um cara de 2 metros, que sempre entra para fazer essa função. Ou se ele não entra para fazer isso, ele entra para segurar a bola lá. E não jogam para a área. Não jogam. Aí entrou o Alex Santana, voltou o Alex Santana. Não conseguiu fazer nada, mas não vou dizer que ele foi mal. O cara jogou o quê? Jogou tecnicamente 12 minutos, 13 minutos. Ah, por aí, no máximo 20. Então, o que que você vai falar do cara? Ele não comprometeu, tava lá, fez o que dava para fazer. Aí a gente consegue encontrar o gol com o Dieguinho. Porque, por isso que eu falei dele. A gente consegue encontrar o gol com o Dieguinho, com um chute dele de fora da área, que a bola desvia no zagueiro do Mirassol e mata o Walter. Beleza, o Corinthians consegue forçar um pouco mais. Só que falta muita efetividade, cara. Nossa, o Corinthians totalmente diferente do que jogou com o Penharol. E eu vou dizer uma coisa que eu não acho que influencia, mas eu tenho que falar como é ruim esse gramado do Mirassol, hein? Puta merda, da TV dá pra ver os buracos ali, cara. Dá pra ver a bola, que a bola não vai lisa, ela vai pingando. Como é ruim o gramado desse Mirassol. Não sei se foi aprovado pela Comembol, Mirassol e na Libertadores, mas como é ruim esse gramado. Mas pelo menos não é sintético, né? Beleza. Aí, quando a gente encontra o gol, o Corinthians consegue forçar um pouco mais, tenta, na verdade, forçar com aí um pouco ao cruzamento, a gente consegue escanteio e, meu, é bizarro como a gente teve um escanteio nos 96 minutos, né? Nos 95 minutos, que o juiz deu 6 de acréscimo, e foi bizarro como o Hugo Souza, que subiu para a área, obviamente ele ia subir, ele conseguiu ter mais calma que metade do time. O Hugo Souza conseguiu pegar a bola, ele cabeceou, tocou para a lateral. O Hugo Souza conseguiu fazer isso. Mas Galo não conseguiu, Bidon não conseguiu, Yuri Alberto não conseguiu, mas o Hugo Souza conseguiu tocar para frente. E assim, cara, o próximo jogo é contra o São Paulo. Não lembro se é no Morumbi ou em casa, mas, velho, não dá para entrar assim. E que falta. Que raiva que dá, né? Mas que falta faz o Gustavo Henrique, que faz muita falta. Não, mano, não dá pra depender de Ramalho. Nossa, e que falta faz o Tioca pra não ter que depender de Ramalho. E que falta esse André faz também, cara. Porque o André tem intensidade, ele só precisa ter mentalidade de não fazer bosta, de não dar tesourada e não pôr a mão no saco. Porque não, para depender de Alan e Matheus Pereira não tem como. Porque, sinceramente, mesmo com sono, até o Carrilho jogava melhor aí, mano. Que até o Carrilho conseguiria achar um passe, alguma coisa. Porque Matheus Pereira não encontrou nada o jogo todo. Alan não encontrou nada o jogo todo, cara. Então, assim, meio de campo parecia povoado, mas não parecia, cara. Uma pressão totalmente perdida que o Corinthians fez durante o jogo todo. Uma pressão que não adiantou de nada. Não teve uma bola roubada. Uma pressão que o Mirassol conseguia sair com extrema facilidade. Com extrema facilidade, se deve muito ao Walter, o goleiro dos caras. Mas, cara, bizarro. Bizarro. Assim, primeira derrota veio, ia acontecer. Só que, porra, eu preferia muito mais que essa derrota acontecesse na Libertadores agora, que a gente já tá com 9 pontos, do que no Brasileiro. Porque brasileiro é aquela coisa, é muito mais importante você não ser rebaixado que ser campeão da Libertadores, né? Enfim, rapaziada, é isso. Não tem muito o que falar. De verdade, já falei pra caralho, né? Mas é esse o Corinthians que a gente teve hoje. Uma derrota muito, assim, que não precisava ser, de verdade. Não precisava. Porque o Mirassol conseguiu dominar a gente, mas não dominou, trazendo tanto perigo assim. Foi uma dominância que, tipo, como eu falei, mano, o Hugo Souza não fez uma defesa, tipo, importante assim.
Mirassol teve alguns chutes pro gol, mas meu, o Hugo Souza não fez nada, nada, nada de difícil. O Walter fez defesa mais difícil que ele. Então era uma derrota que não precisava ser. Não precisava. Se tivesse. Aí eu vou colocar um pouco nessa contra de início. Se tivessem. Não vou voltar de técnico, mas se tivessem entendido que Matheus Pereira já não estava no jogo, Alan já não estava no jogo e já precisava mudar pro segundo tempo. Porque começar a esperar 25, 30 minutos não dava. Porque aí você dá 15, 20 minutos para o reserva jogar e aí cai matando em cima do reserva, não tem como. Por quê? Caio César já tá pedindo passagem e Dieguinho nem se fala, tá bom? É isso, rapaziada. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, essas coisas. Valeu, Augusto.